Ah, isso eu adoro falar sobre isso. E eu danço desde os meus 12 anos e eu era o Thiago Nunes do hip hop. Dei aula de hip hop durante um bom tempo na faculdade. Foi quando eu entrei num projeto chamado Projeto Corpo Estranho, dirigido pela Aline Teixeira. E a proposta agora do projeto era: o que é estranho para você? Por que você se considera estranho? E foi uma pergunta que me fez questionar, porque eu nunca tinha me visto como uma pessoa estranha. Não entendia por que eu era estranho, ou se eu era estranho. E aí eu comecei a pensar e lembrar dos adjetivos que as pessoas me davam quando me viam dançar na igreja, nos espaços, que sempre me perguntava se eu não tinha osso, ou me falava que eu era lacraia do Serginho, perguntava, Gus, parece uma mola. Dentro da minha casa, minha mãe e minha irmã me chamavam de lagartixa porque eu perturbava muito. Eu agarrava elas, não soltava, e tipo assim, como se não grudasse. Eu passava lagartixa, as minhas mãos e os meus dedos dos meus pés. Minha mãe falava, esse garoto parece uma lagartixa, olha essa mão, que coisa horrível. E aí eu falei assim, lagartixa, corpo sem osso, mola, lacraia, lagartixa, lagartixa. O que é esse lagartixa que vem da família? O que está atrás de lagartixa são as minhas questões familiares sobre religião, sobre crença, sobre sexualidade, sobre gênero, sobre diversidade religiosa, sobre racismo, sobre várias coisas que uma família conservadora me trouxe, uma vida muito conservadora, de uma bolha social dentro da igreja, apenas dentro da igreja, com amigos dentro da igreja, e eu me encaro com um espaço universitário de dança onde todo mundo era diferente. Eu não convivia com pessoas diferentes, não convivia com pessoas LGBTs, não convivia com pessoas que tinham religiões de matrizes africanas, e não era só de conviver, mas o espaço do afeto, o espaço do amigo, o fato de estar no mesmo ambiente, convivendo com várias coisas e interagindo com elas. Então, esse lugar era o meu estranhamento, porque quando eu trazia essas questões para dentro da minha casa, era uma questão muito grande. E aí eu comecei a investigar esse corpo réptil, né? Porque o lagartixa me traz a ideia do animal, essa organicidade, como que ele se move. E a partir do que ele se moveu, como ele se moveu, eu comecei a identificar a minha proposta de movimentação, de como eu me movimentava, o que esses estímulos de casa me traziam quando movimentava. Então eu era todo, né, meio sem entender, e hora eu era fluido, e hora eu pausava, e hora eu olhava. Então eu comecei a trazer para o corpo esses estímulos e comecei a perceber que o lagartixa ele é isso. É como a minha estranheza se apresenta ao mundo. E eu acho que também tem coisas que quando eu tô lagartixa, que é isso, né? Eu não preciso expor, não preciso falar. Ela tá acontecendo enquanto eu me movo, sabe? O corpo fala e é isso, vocês entendam o que vocês bem entenderem. As pessoas me perguntam, né, se é personagem ou um apelido. Não é um personagem nem um apelido. Lagartixa faz parte de quem eu sou. Lagartixa não é o lugar do lagartixa. Esse é o lagartixa. O Thiago Nunes é o lagartixa. Então, lagartixa é um lugar de reconhecimento. Porque o lugar de estranheza para mim não foi eu que falei sou estranho. Foi o outro que me olhou e falou assim, nossa, você é isso ou você é aquilo. Então eu trago isso, né? Quando o olhar do outro traz à tona a sua estranheza. E como que o meu corpo em dança, em movimento, vai expor as minhas questões e as minhas estranhezas. Quanto mais estranho você me acha, mais eu me entorto, mais eu me torço. E é o meu estímulo para continuar sendo quem eu sou. O que é estranho para mim? O outro. O outro para mim é estranho. Nossa, como é estranho você dançar igual todo mundo. Nossa, como é estranho você ter o cabelo igual a todo mundo. Nossa, como é estranho você ser uma pessoa que nem sabe quem você é. Eu sempre detestei a igualdade. Sempre. Minha mãe falava uma coisa para mim sobre criação que eu detestava. Eu detesto ainda. Minha mãe falava assim para mim, nada se cria, tudo se copia. Eu odiava ouvir aquilo. Eu odiava ouvir aquilo. E eu sempre busquei esse lugar da identidade. A identidade para mim ela é criação, é processo. E aí eu me fico no questionamento, né? Se a gente está sempre nessa necessidade de criar porque existe um motivo, ou se o criar também, ele acontece porque acontece, né? É um fenômeno natural, criar. Enfim, não sei. Quando eu comecei o e-mail de investigação do processo do lagartixa, eu abri uma aula chamada experimental. Experimental é isso, é o ato de experimentar, é ser alguma coisa que talvez, enfim, não tenha ainda uma definição ou nunca vai ter. Esse processo está sempre em experimentação. Então, nas minhas aulas, eu comecei a trazer as minhas propostas de investigação no Projeto Corpo Estranho.
Então eu falava que era uma aula de lagartixa, mas sem entender o que era a aula de lagartixa ainda. E aí foi quando eu comecei na minha aula perceber como eu me movia como lagartixa. Que aí eu trazia, sempre na minha movimentação, pausas, acentos e fluxos. Sempre eu estava nesse estado, pausa, acento e fluxo, pausa, acento e fluxo. E eu falei assim, gente, pausa, acento e fluxo. A água, quando está no estado líquido, ela é fluida, mas que água é essa? É água corrente, água de uma cachoeira. Poxa, o gasoso é uma coisa que é sinuosa, né? E ele tem o acento, mas é um acento com continuidade, uma coisa que vai. E a minha pausa, né? Quando eu coloco a água numa forma de gelo, ela vai assumir aquela forma e vai ficar ali enquanto ela não derreter, enquanto tiver aquela temperatura. Então, para mim, tá a pausa. Então, eu comecei a fazer essa associação com a água, né? Gente, vamos pensar a água num líquido. Aí eu falei, mas tá, e a piscina? A água tá parada. E aí? Não sei. Professor, e quando eu salto, eu tô em que estado? Eu não sei. Então, para mim, é importante esse processo da investigação do lagartixa como o processo de aula, porque uma coisa alimentava a outra. Então, para a minha aula que eu queria trazer o lagartixa, quando eu comecei a investigar e comecei a perceber a variação dinâmica, eu trouxe para a aula, mas precisei pensar alguma ferramenta metodológica. Mas quando eu trazia a imagem da água para eles experimentarem, eles me traziam outras perguntas, o que eu repensava minha proposta de pesquisa. Então, a coisa para mim, ela está interligada. Eu não acho que precisa ter essa ligação para você ser um artista pesquisador, para você ser um professor artista. Mas eu acho que as duas coisas se fortalecem. Eu acho que você, como professor, trazendo a sua investigação pessoal para a sala de aula, ela fortalece sua pesquisa fortalece sua prática pedagógica. Estão completamente interligadas, assim, elas não se dissociam em momento algum. Para mim, enquanto Thiago e lagartixa, ela é essencial.